Olhem para essas cenas, um típico blockbuster sobre mutantes super-heróis, mas vamos imaginar. E se em breve caras assim começarem a passear pelas nossas ruas, como está a situação das manipulações genéticas na vanguarda da ciência atualmente? Será que manadas de mamutes, restaurados ou rinocerontes siberianos vão percorrer a tundra na Rússia? Por exemplo, o tilacino, pequeno animal extinto, também chamado lobo da Tasmânia. A reputação dele acabou sendo uma armadilha para ele. Os europeus que colonizavam a ilha da Tasmânia, na época, decidiram que esse predador estava matando as ovelhas deles. Na verdade, não era assim, mas a espécie foi exterminada. E o último lobo marsupial morreu em um zoológico em 1936. Após muitos anos, restaurar uma espécie extinta parecia impossível. No entanto, o famoso geneticista George Church e sua equipe planejam ressuscitar o predador extinto usando a tecnologia de edição de genoma CRISPR. Quais são as chances de sucesso desse projeto e quais outras espécies de animais os cientistas planejam ressuscitar? Quem está por trás desses experimentos malucos e por que alguns especialistas os consideram extremamente perigosos? Quanto custa clonar um animal de estimação falecido e o clone será exatamente igual? E, o mais importante, esse avanço nas modificações genéticas ocorre naturalmente ou é promovido por alguém? Não deixe de assistir a este grande filme mental até o final e você terá respostas para essas e outras perguntas intrigantes. Prometemos que vai ser interessante, vamos lá. Projetos de ressuscitação de espécies extintas frequentemente cumprem importante missão ecológica. Com o extermínio do lobo da Tasmânia, a Tasmânia perdeu seu principal predador e as cadeias alimentares foram desequilibradas. Os cientistas esperam que o retorno do tilacino estabilize o ecossistema da ilha e que os lobos marsupiais controlem a população de herbívoros, como wallabies e cangurus. Grande parte do genoma do lobo marsupial já foi sequenciado. A própria ideia de ressuscitar essa espécie surgiu há cerca de 20 anos, porém, todas as tentativas anteriores de clonagem fracassaram. Além disso, não havia interessados em investir dinheiro em um projeto tão incomum. Mas agora tudo é diferente. A empresa arrecadou mais de 3,5 milhões de dólares em doações e abriu um laboratório especial. O tilacino é considerado ideal para a ressurreição, pois foi extinto recentemente e seu DNA é de ótima qualidade. Além disso, o habitat natural do macaco predador também foi preservado, incluindo os animais que compõem a base de sua dieta. Os autores do projeto admitem que, no fim, não conseguirão um lobo da Tasmânia, mas algo parecido. Veja o que eles escrevem em seu trabalho. Nosso objetivo é chegar o mais próximo possível geneticamente. Não podemos trazer de volta o corpo do tilacino, mas vamos tentar construir algo muito parecido. A dificuldade também está no fato de que, para restaurar a população, não basta apenas um casal de animais. Por isso, eles planejam soltar cerca de 100 lobos marsupiais na natureza. Pensando bem, isso é assustador. Um grupo de cientistas está, na verdade, criando uma nova espécie que nunca existiu antes na Terra, mesmo que seja parecida com o tilacino. E então solta uma matilha inteira desses animais na natureza, fora do laboratório, mesmo com coleiras eletrônicas rastreadoras que garantia há de que não serão removidas. Além disso, filhotes nascidos na natureza não terão rastreadores. Quais outros riscos podem surgir ao liberar uma espécie criada artificialmente na natureza? Escreva nos comentários. Os especialistas também mostraram ao público um esquema simples do processo de ressuscitação do tilacino. Primeiro, lê-se o genoma do animal. Essa fase está quase finalizada, faltando decifrar poucos %. Depois, é preciso achar um doador genômico. Para esses fins, os geneticistas escolheram o rato marsupial de cauda gorda. Corrija as distorções, engenheiro. Ela é considerada um dos parentes vivos mais próximos do tilacino e possui várias vantagens. Reproduz-se facilmente em cativeiro e afirma-se que seu genoma já foi decifrado. Em seguida, vem uma etapa que levanta muitas questões éticas entre os críticos. O camundongo servirá como modelo genético. É o seu genoma que será amplamente editado.
permitindo que os cientistas transformem células de camundongo em células do lobo da Tasmânia. É impressionante também que ninguém na Terra, nem mesmo os próprios cientistas, saiba exatamente o que vai resultar disso, no final das contas. É bem possível que até mesmo indivíduos da espécie chamada Tamanduá marsupial sejam submetidos à edição genética. O embrião de tilacino será gestado por um camundongo marsupial. Parece ficção científica, mas especialistas já desenvolvem essa tecnologia. Aqui tem um ponto interessante. Os filhotes de tilacino, assim como a prole de outros marsupiais, têm um tamanho pouco maior que um grão de arroz. Segundo os cientistas, até o pequeno camundongo marsupial poderá gestá-los e alimentá-los. Vamos passar para a próxima espécie, cujo ressurgimento está sendo trabalhado pelos geneticistas. As pombas passageiras sobreviveram a muitas mudanças climáticas e à extinção da megafauna. Elas habitavam a América do Norte e sua população já chegou a bilhões de indivíduos. Os colonos, ao provar a carne macia dessas aves, passaram a exterminá-las em massa. O desmatamento em larga escala só piorou a situação delas. E por fim, em 1914, morreu a última pomba, chamada Marta, que ainda vivia. Uma organização científica da Califórnia está promovendo a ressurreição da espécie. Eles prometem liberar o primeiro indivíduo santabuchildunal na natureza em 2025. Um grupo de cientistas americanos está trabalhando na recriação dos mamutes lanosos após a extinção desses gigantes, assim como dos rinocerontes lanosos, bisões antigos e corças. Sumiram as estepes floridas dos mamutes, onde se alimentavam outros grandes herbívoros, como cavalos selvagens, bois almiscarados e alces. Legendas por Dima Torzok. Hoje, no norte da Rússia, onde antes viviam grandes animais, há apenas tundra desolada. Às vezes, as perspectivas são avaliadas até com ousadia demais. O repovoamento da tundra ártica, com uma população de mamutes, segundo os cientistas, pode retardar as mudanças climáticas e a recriação do antigo ecossistema do Ártico, em teoria, pode parar o derretimento do permafrost e a liberação de gases de efeito estufa. Os pesquisadores acreditam que há material genético suficiente preservado para que os mamutes possam ser clonados ou para que seus genes sejam inseridos em parentes próximos, como o elefante asiático. Os 15 milhões de dólares arrecadados pela empresa serão usados na realização de grande parte dos experimentos desse projeto maluco. Quem sabe, talvez nós ou nossos filhos possamos ver mamute. A documentação técnica do projeto, os primeiros embriões serão obtidos em alguns anos. Alguns especialistas temem que as consequências da ressurreição de especialistas duvidam que seja possível restaurar totalmente os mamutes. Eles acreditam que, mesmo com o projeto ambicioso, no máximo será criado um híbrido de mamute e elefante. Atualmente, geneticistas da Rússia, Coreia do Sul e Japão também estão envolvidos em experimentos de clonagem do mamute lanoso. Ainda não há resultados, mas a persistência dos pesquisadores mantém a esperança de sucesso. Experimentos relevantes foram feitos para restaurar a população do bucardo. A subespécie extinta do cabrito montês dos Pirineus foi extinta devido à caça ilegal, degradação ambiental e competição com animais domésticos. O último indivíduo morreu em 2000, e já em 2009, os cientistas tentaram criar um clone dele. As chances de sucesso eram altas, já que os geneticistas não precisavam gastar muito tempo identificando os parentes próximos. Como mães de aluguel, foram usadas fêmeas de 2 outros subespécies do cabrito dos Pirineus. Biólogos espanhóis criaram mais de 400 embriões e os implantaram nos úteros de 57 cabras. Então surgiram problemas. Só 7 fêmeas engravidaram e apenas uma levou a gestação até ao fim. Infelizmente, o cabritinho morreu apenas alguns minutos após o nascimento. A reação pública levou os cientistas a suspender a recriação do bucardo. O otimismo dos pesquisadores envolvidos na ressurreição de animais não é compartilhado por todos no mundo científico. Alguns duvidam que isso seja possível em princípio, enquanto outros temem que, em caso de sucesso, os geneticistas enfrentem sérios problemas éticos. É correto criar um animal com tão pouco conhecimento sobre sua biologia? Quem decide se ficam em cativeiro ou livres na natureza? Vamos fazer um experimento mental agora mesmo.
Agora vamos mostrar para vocês alguns animais extintos muito incomuns. Imaginem se cada uma dessas espécies fosse restaurada pelos geneticistas, onde seriam mantidas? Na natureza selvagem, em gaiolas ou, talvez, em um zoológico especial com animais fósseis extintos, onde você poderia tocá-los e vê-los ao vivo. E se fossem soltos na natureza, como influenciariam os nichos ecológicos e cadeias alimentares atuais? Como se encaixariam nelas? Veja, por exemplo, uma criatura assim. Helicoprion, uma das criaturas pré-históricas mais longevas, era um peixe semelhante ao tubarão, com dentes em espiral. O comprimento desse monstro podia chegar a 4 metros, e essa bela criatura carnívora foi chamada de Dunkleosteus, graças ao seu tamanho assustador, que chegava a 10 metros, e ao peso de quase 4 toneladas, ele era o principal predador de sua época. Aqui está mais um exemplar de museu com uma mandíbula incomum, Platybelladonna. É um gênero extinto de proboscídeos que viveu na época do Mioceno, cerca de 15 milhões de anos atrás. Platybelladonna. Eles possuíam 4 presas superiores curtas e oblíquas para frente e baixo. Os incisivos frontais achatados da mandíbula inferior, alongada, eram fundidos, formando uma pá peculiar. Até mesmo uma centopeia, comum de uma loja de animais, muitas vezes, causa repulsa, e uma de 2 metros, se tivesse sobrevivido até os dias de hoje, seria um pesadelo para muitos. Seu nome científico é Artopleura. Este inseto pesa cerca de 100 quilos. Era nativo da Europa. De qualquer forma, viveu no território da atual Alemanha, Polônia e Bélgica cerca de 300 milhões de anos atrás. Devido às 58 pares de pernas, o inseto caminhava livremente, embora não muito rápido, pelas florestas do antigo período Carbonífero. Outro inseto gigante do período Carbonífero era a libélula gigante, com envergadura de até 65 centímetros. Assim como a libélula moderna, ela era um predador. Cientistas nomearam a pequena de Meganeura e por muito tempo questionaram por que insetos tão grandes existiam antes, mas não hoje. Segundo eles, a razão seria o alto nível de oxigênio na atmosfera. Outra explicação é que, ao alterarem a pressão nas bolhas de ar do âmbar, a resina fossilizada das árvores, os cientistas observaram mudanças. Ela era de 8 atmosferas, e o teor de oxigênio nessas bolhas era de 28%, enquanto hoje em dia a proporção de oxigênio é de 21%. Na cidade subaquática, Hidrópolis de Jacques-Yves Cousteau, a pressão fazia as feridas cicatrizarem em uma noite e quase impedia o crescimento de barbas e bigodes. Talvez o corpo humano tenha sido originalmente adaptado para outra pressão atmosférica. Segundo essa versão, insetos gigantes e dinossauros com mais de 100 toneladas só existiriam em atmosfera de maior pressão. Agora lembre-se do Diego da Era do Gelo? Sim, é sobre ele que o mamute fala no mundo dos felinos. Smilodon, ou melhor, todo um subgrupo de felinos dentes de sabre, viveu nas Américas e na Eurásia. Além das presas, os Smilodons tinham corpo mais robusto e bruto que felinos modernos, pernas curtas e musculosas e pescoço grosso, permitindo caçar até mamutes jovens e mastodontes. Os caninos, por serem longos, quebravam com frequência. É por isso que todos os felinos dentes de sabre, por mais estranho que pareça, não mordiam suas presas, mas primeiro tentavam derrubar a vítima e cravar os dentes nela com um movimento da própria cabeça. E por isso, eles tinham mais uma característica: podiam abrir a mandíbula em até 120 graus. E agora, atenção! Esquilo corneado pode parecer uma combinação estranha de palavras, mas esse animal realmente existiu no território da atual América do Norte na transição do Mioceno para o Plioceno, ou seja, há cerca de 5 a 10 milhões de anos. Seus restos são achados nos Estados Unidos da América e México. Era um roedor relativamente grande, com até 30 centímetros de comprimento, e realmente possuía 2 chifres visíveis na cabeça. Até hoje, a função deles é desconhecida. Comentem abaixo suas reflexões sobre esse mistério. Aposto que surgirão várias teorias. Este é o Dinachius, um javali enorme e feroz de cerca de 1 tonelada.
agressivo tanto com presas quanto com seus semelhantes. Os ossos do crânio mostram várias mordidas de outros da mesma espécie, como ocorre com diversos mamíferos gigantes. O Dinaceus foi extinto pelo resfriamento do Mioceno, que transformou florestas da América do Norte em estepes e levou à extinção de muitos herbívoros. A situação já difícil do Dinaceus piorou ainda mais com o surgimento dos anficionídeos, ou cães-urso, que vieram da Eurásia, através do istmo onde hoje fica o Estreito de Bering. Os cães-urso eram mais fortes e inteligentes que o Dinaceus e acabaram expulsando-o. Agora esse monstro você nunca viu, um bicho preguiça gigante como um elefante. Isso é possível? Sim. Os megatérios foram preguiças gigantes que viveram na América do Sul por mais de 1 milhão de anos e desapareceram há cerca de 8.000 anos. Andando sobre as patas traseiras, ele lembrava um grande urso com uma cauda grande que sempre apoiava no chão. Embora os megatérios fossem lentos e desajeitados, eles estavam longe de serem indefesos. O enorme tamanho desse animal por si só já dificultava qualquer ataque contra ele. E suas patas dianteiras fortes, adaptadas para movimentos rápidos e com garras de 17 centímetros, podiam matar qualquer predador da época com um único golpe. Isso aí, o que é? Até mesmo o próprio nome desse animal é traduzido do grego como geradora de delírios, Halucigênia, e o nome é mais do que merecido, pois os arqueólogos, ao descobrirem esse ser invertebrado, com cerca de 1 centímetro de comprimento, não conseguiram entender onde era o topo e onde era a base, e acharam que os espinhos nas costas desse ser eram pernas, e as pernas eram tentáculos. Esse ser foi descoberto em 1977, mas só em 2015 entenderam qual era a frente e a parte de trás do animal. Halucigenia vivia no fundo do mar e, embora sua alimentação seja incerta, acredita-se que era filtrador. Este é o ancestral dos artrópodes modernos, com aparência tão incomum que arqueólogos o chamaram de Anomalocaris, o camarão estranho. 2 longos tentáculos, enrolados em espiral e localizados na cabeça, eram usados para capturar presas, e a presença de 2 olhos compostos em pequenos chifres dava ao animal uma aparência realmente alienígena. Bem, e este também é uma celebridade do YouTube. Titanoboa é uma cobra pré-histórica gigante do tamanho de um ônibus. Uma moto como essa caberia facilmente dentro dela. Eram verdadeiros monstros entre as cobras que já viveram na Terra, pesando cerca de 1 tonelada e chegando a até 15 metros de comprimento. Apesar do tamanho, a Titanoboa era pequena comparada à maioria dos dinossauros. Agora, vamos falar sobre unicórnios. Não sobre essas criaturas delicadas que aparecem em contos de fadas e filmes, mas sim sobre os rudes unicórnios siberianos. Essa criatura é um antigo parente do rinoceronte. Os unicórnios siberianos, segundo os cientistas, desapareceram há apenas cerca de 26.000 anos. É bem possível que eles realmente tenham servido de inspiração para contos e lendas. Agora, um pouco sobre seu parente, o rinoceronte lanoso. Os mamutes não eram os únicos grandes animais peludos que habitavam o nosso planeta. Também havia rinocerontes lanosos vagando pela neve, e os restos desses animais estão muito bem preservados. Cientistas cogitam extrair o DNA deles e usar um rinoceronte moderno como portador do embrião. Na verdade, eles têm um plano semelhante em mente para o mamute. O que você acha? Seria legal ressuscitar esses animais? Dodô, essa ave, é conhecida por muitos graças ao livro Alice no País das Maravilhas e vivia na única ilha do mundo, Maurício, que fica a leste de Madagascar. Descoberta por holandeses em 1592, em 1662, o Dodô já havia praticamente desaparecido, sem nenhuma era glacial, sem nenhum cataclismo. A questão é que essas aves simplesmente não sabiam voar, pois não tinham inimigos em seu habitat natural. O Dodô, antes engraçado, virou presa fácil dos marinheiros e sumiu. Depois, tornou-se símbolo da conservação da vida selvagem de Darrow, com uma estátua na entrada, o Parque de Vida Selvagem de mesmo nome. Vamos encerrar com os monstros pré-históricos. Quais desses da lista vocês colocariam em um zoológico especial, deixariam livres ou nem gostariam de ressuscitar? Comentem aí.
Agora, vamos deixar os experimentos imaginários e voltar aos científicos atuais. Um experimento incomum está sendo realizado na China. Lá, a primeira vaca clonada e geneticamente modificada deu à luz um bezerro saudável. A mãe do recém-nascido foi criada em 2012. Inseriram um gene que aumenta a gordura nos músculos. Na China, faltam raças de gado que produzem carne bovina marmorizada, e a carne importada é inacessível para a maioria. Especialistas creem que o sucesso dos biólogos asiáticos indica que tecnologia parecida pode possibilitar a ressurreição de espécies extintas. Em muitos países, foi introduzida a proibição da clonagem de animais para fins alimentares e o Parlamento Europeu até aprovou um projeto de lei proibindo a importação de carne de animais clonados de outros países. Especialistas observam maior mortalidade e várias anomalias em filhotes de animais clonados. A China lidera nesse campo com geneticistas reconhecidos mundialmente. Por exemplo, é o segundo país em publicações científicas em engenharia biomédica, atrás apenas dos Estados Unidos. No entanto, os geneticistas chineses estão envolvidos em uma série de escândalos, principalmente causados pela violação de normas morais e éticas amplamente aceitas. Assim, em 2001, um cientista chinês cultivou em laboratório embriões de coelho com núcleos de células da pele retiradas de um menino de 7 anos, resultando em híbridos. Era possível nas células. Existem genomas crônicos de macacos que ajudam. Como se formou o comportamento genético do transtorno autista? Geneticistas da Academia Chinesa de Ciências modificaram os genes dos macacos caranguejeiros para induzir comportamento autista neles, o que ajudou a entender melhor a natureza do transtorno autista. Ao mesmo tempo, eles já clonam primatas com sucesso e fornecem para cientistas do mundo todo 90 genes e 95 macacos transgênicos para diversos experimentos. Agora, vamos falar dos nossos irmãos menores. Como você se sentiria se seu animal de estimação falecido reencarnasse em sua família? A procura por ressuscitar pets falecidos cresce anualmente. O fundador de uma dessas empresas, o geneticista Huan Wu Sok, enfatiza que os clientes não recebem uma cópia exata do animal de estimação. Os clones apenas se parecem, mas o comportamento, inevitavelmente, será diferente. O cientista descobriu estratégias de marketing e informa aos clientes que clones podem se tornar versões melhores para seus donos. O serviço custa entre 100 e 150 mil dólares. A clonagem é demorada, cara, e requer que o DNA seja fornecido até 5 dias após a morte do animal. Depois disso, é impossível clonar. Van Sok foi um herói na Coreia nos anos 2000. Primeiro a clonar um cachorro, virou estrela na mídia local. Em 2012, descobriu-se que o trabalho dele sobre clonagem de células-tronco embrionárias humanas foi falsificado e Rivan teve que deixar a ciência. Depois, ele também foi acusado de desvio de verbas públicas e de compra ilegal de óvulos de doadoras. Hoje, o cientista, visto por muitos como vigarista, tem um negócio muito lucrativo de ressuscitar animais de estimação. O próprio Huan acredita que a clonagem humana é imoral, mas que a clonagem de animais só traz benefícios. Os preços para a clonagem de animais de estimação em diferentes países em 2022 são aproximadamente os seguintes: clonagem de gato, 35 mil dólares, de cachorro, 50 mil dólares, de cavalo, 85 mil dólares. Atualmente, 4 empresas nos Estados Unidos, China, Coreia do Sul e Reino Unido estão engajadas na clonagem completa de animais de estimação. Aliás, os especialistas já avisam de imediato que o clone será do mesmo sexo, mas pode ter pequenas diferenças na aparência. Por exemplo, o animal clonado pode ter outra cor de pelagem ou de olhos. Biólogos dizem que a cor da pelagem é controlada tanto pelos genes quanto pelo desenvolvimento do feto na mãe de aluguel. O problema persiste e, infelizmente, clones muitas vezes morrem na gestação ou nos primeiros meses de vida.
Após tudo que vimos, parece que no mundo científico tudo avança rápido e logo rinocerontes, lanosos, mamutes e outros extintos voltarão ao nosso planeta. Mas também há dados que nos trazem a realidade. Em maio, especialistas da Dinamarca, China, Alemanha e Estados Unidos da América publicaram um estudo justificando ser impossível recriar espécies animais extintas. Os cientistas estudaram a questão usando como exemplo o rato saltador de Maclear, um animal que era endêmico da Ilha do Natal, no Oceano Índico, quando os primeiros colonizadores começaram a chegar lá. Junto deles, vieram ratos pretos comuns, trazendo uma doença desconhecida aos ratos locais. Até 1903, a espécie Maclear foi extinta. Cientistas decidiram sequenciar o genoma do rato para tentar ressuscitá-la. Essa é uma etapa necessária do trabalho. Embora o DNA estivesse muito bem conservado, a espécie era bastante similar às atuais. Os geneticistas não conseguiram recuperar quase 5% do genoma do rato de Maclear. Críticos da ressurreição afirmam que é quase impossível restaurar o genoma de espécies extintas, já que o DNA tem meia-vida de 521 anos. Mesmo de espécies extintas há pouco tempo, só restam fragmentos de DNA, impossibilitando recuperar a sequência completa. Assim, ressuscitar dinossauros é impossível e restaurar espécies extintas recentemente gera apenas animais semelhantes, não idênticos aos originais. Especialistas da Austrália, Nova Zelândia e Canadá avaliaram os riscos associados à ressurreição. Pesquisas mostraram que reviver essas populações pode levar ao desaparecimento de um número muito maior de espécies. A recriação de animais extintos também é criticada pelo fato de que esses projetos são extremamente caros. Já em 2017, cientistas provaram que investir em programas de conservação de animais ameaçados permitiria salvar muito mais espécies do que um financiamento comparável para esforços de ressuscitação. Por exemplo, para reviver 11 espécies extintas, a Nova Zelândia teria que sacrificar 33 espécies atuais. Com a ressuscitação de animais extintos, tudo ficou mais claro. Mas a ciência não trabalha apenas na restauração de espécies extintas, existem também manipulações genéticas em andamento. Vamos dar uma olhada nisso com mais detalhes. Quimera é um ser formado por células de dois organismos geneticamente distintos. Por séculos vistas como mito ou invenção dos antigos, agora criaturas híbridas de humano e animal se tornaram realidade. Aqui estão apenas alguns exemplos dos tempos mais recentes. Em 1997, o cientista americano Charles Vacancy cultivou uma orelha humana nas costas de um rato. Quando o órgão alcançou o tamanho ideal, foi transplantado com sucesso no paciente. Há 2 anos, geneticistas da Califórnia usam porcos como doadores. Atualmente, com a ajuda da engenharia genética, eles criam uma situação em que órgãos humanos, como fígado ou rins, crescem no corpo de um porco. Em 2003, a chinesa Hui Jian-shen combinou células humanas com um óvulo de coelho. Em 2004, pesquisadores do Hospital Mayo Clinic, em Minnesota, criaram porcos com sangue humano circulando em suas veias. No ano passado, geneticistas chineses realizaram um dos experimentos mais polêmicos da história. Criaram uma quimera, um ser humano macaco. Incrivelmente, o experimento foi bem sucedido. O DNA humano se integrou ao embrião do primata, mas não permitiram que o humano macaco nascesse. O grupo de pesquisadores interrompeu intencionalmente o processo de desenvolvimento. A questão é que ainda existem muitas dúvidas sobre como um embrião desse tipo irá se desenvolver. Até que ponto células humanas com DNA podem se manifestar? Elas conseguiriam penetrar no cérebro e gerar consciência humana em um organismo híbrido desse tipo? Apesar do perigo dos experimentos genéticos, existem pessoas dispostas a testar as ideias mais malucas em si mesmas. O artista australiano Stell Ark transplantou uma terceira orelha em si mesmo, implantando o órgão auditivo em seu braço. Esta é Elizabeth Parrish, conhecida como a primeira mulher geneticamente modificada do mundo. Em 2016, uma mulher de 45 anos fez um curso de terapia genética para combater o envelhecimento, visando eliminar 2 efeitos principais: o encurtamento
Telômeros são partes dos cromossomos que determinam quantas vezes a célula pode se dividir antes de ser destruída. Ao nascer, cada pessoa tem telômeros com 15 a 20 mil pares de nucleotídeos e, ao morrer, com 5 a 7 mil pares. Eles encurtam gradualmente por causa do limite de Hayflick. Esse é o número de cerca de 50 divisões celulares, após as quais inicia o envelhecimento das células. Em 2015, antes da terapia, coletaram sangue da Elizabeth para análise. O comprimento dos telômeros dos leucócitos foi de 6,71 mil pares de nucleotídeos. Em 2016, após a terapia, o sangue foi coletado novamente para análise. O comprimento dos telômeros dos leucócitos subiu para 7,33 mil pares. Isso indica que os leucócitos sanguíneos rejuvenesceram há aproximadamente 10 anos. Paris fez o procedimento na Colômbia, já que esses experimentos são proibidos nos Estados Unidos da América. Os resultados do estudo foram confirmados por duas instituições, a belga Health Healthy Life Extension Company e o fundo britânico Biogerontology Research Foundation. Esses resultados ainda não foram avaliados por especialistas e parecem apenas um teste para o público. Atualmente, na maioria dos países, experimentos genéticos em embriões humanos são proibidos ou rigorosamente regulamentados. Em 2019, o cientista chinês He Jiankui foi preso por realizar um experimento ilegal que gerou gêmeos de embriões geneticamente modificados. Ele colocou neles um gene resistente ao vírus da imunodeficiência humana sem testes clínicos prévios. O cientista pagou multa de 3 milhões de yuans por experimentos genéticos ilegais em humanos, mais de 27 milhões de rublos. O mais importante é que autoridades chinesas confirmaram o nascimento dos primeiros humanos geneticamente modificados. O que He Jiankui fez exatamente? Ele e seus colegas escolheram vários casais em que os homens eram portadores do vírus da imunodeficiência humana. Depois, eles modificaram o DNA dos embriões concebidos por fertilização in vitro usando o novo método de edição genética CRISPR-Cas9. O objetivo era imunizar as crianças contra o vírus da imunodeficiência humana, pois seus pais eram portadores. Por isso, cientistas tentaram desativar em embriões o gene que codifica a proteína que permite ao vírus da imunodeficiência humana entrar na célula. Segundo os autos do processo criminal, esses experimentos resultaram em 2 mulheres que deram à luz 3 meninas com DNA alterado. Por questões de confidencialidade, o julgamento foi fechado e o destino dessas crianças agora é desconhecido. Esses são exemplos divulgados na mídia. E que tipo de experimentos são realizados em laboratórios secretos pertencentes aos militares ou megacorporações como a Bayer? Pessoas comuns não têm como saber. Podemos olhar o passado recente. Há 60 anos, no Instituto Soviético de Cirurgia Experimental, o pioneiro em transplantes, Vladimir Demikov, realizou um experimento extremamente controverso. Ele transplantou a cabeça de um cachorro para o corpo de outro, conectando os vasos sanguíneos ao coração do cão hospedeiro. O experimento foi bem sucedido e nos 5 anos seguintes, Demikov realizou vários outros transplantes. Se analisarmos mais a fundo a história antiga, há menções aos Anunnaki em textos sumérios antigos. Eles podiam voar, tinham grande sabedoria, trouxeram ciência e realizaram experimentos genéticos. As datas oficiais desses textos são por volta de 6.000 anos antes de Cristo, mas o importante não são as datas, que podem estar certas ou não, e sim o próprio fato das manipulações genéticas no passado. Iraque, 1845. Nas escavações de Nimrud, o arqueólogo inglês Austin Henry Layard achou um obelisco de calcário negro entalhado que registrou os feitos do rei Salmanasar III. Entre imagens de vitórias militares e tributos recebidos, estão presentes estranhas criaturas híbridas. Será que esses seres realmente existiram aqui na Terra? Ou são apenas criaturas míticas, como aquelas encontradas em contos de todas as épocas e povos? Afinal, as tradições mitológicas do mundo todo estão repletas de híbridos. Os gregos escreviam sobre centauros, seres meio humanos, meio cavalos. Na mitologia indiana, os nagas eram frequentemente retratados como criaturas semelhantes a serpentes, com cabeças humanas. O deus egípcio, Horus, tinha corpo de homem e cabeça de falcão. Criar uma criatura mítica
Parece simples, basta imaginar a cabeça de um ser em outro corpo. Mas os exemplos mencionados anteriormente da prática científica moderna mostram que, pelo menos no nível tecnológico atual, tudo isso é bastante real. Outra questão é o quanto os cientistas sabem o que fazem. Por exemplo, a catástrofe genética no Brasil, com os mosquitos transgênicos, mostrou mais uma vez que os cientistas ainda não têm ideia das consequências e dos perigos representados pelos mutantes transgênicos que eles criam. Sob o patrocínio das fundações Rockefeller, a teoria no papel era excelente. Linhagens de machos do mosquito da febre amarela, vindos de Cuba e do México, foram modificadas por edição genética para tornar impossível a sobrevivência de sua prole. Em seguida, a empresa britânico-americana Oxitec liberou sistematicamente dezenas de milhões de mosquitos editados durante mais de 2 anos. No Brasil, a ideia era que os mosquitos modificados cruzassem com as fêmeas do mesmo tipo, portadoras de doenças infecciosas, e nesse processo acabassem matando essas fêmeas. Uma equipe de cientistas da Universidade de Yale e de vários institutos de pesquisa no Brasil acompanhou o andamento do experimento. E aqui está o resultado. Após a fase inicial do experimento, a população de mosquitos diminuiu significativamente, mas cerca de 18 meses depois, ela voltou ao nível anterior. Além disso, alguns mosquitos desenvolveram força híbrida. O cruzamento entre comuns e geneticamente modificados criou uma população mais resistente que a anterior. Ou seja, cientistas criaram supermosquitos resistentes. Os mosquitos da Oxitec foram desenvolvidos usando um método bastante controverso de edição genética, conhecido como impulso genético. Esse método, financiado por um departamento da Agência de Projetos de Pesquisa Avançada de Defesa do Departamento de Defesa dos Estados Unidos da América, junto com a tecnologia de edição genética CRISPR, tem como objetivo fazer com que a modificação genética se espalhe por toda a população em apenas algumas gerações, seja entre mosquitos ou seres humanos. É notável o fato de que o experimento brasileiro foi financiado pela Fundação Bill e Melinda Gates. Em junho de 2018, a Oxitec e a Fundação Gates criaram uma joint venture para desenvolver uma nova linhagem de mosquitos autolimitantes, Friendly Mosquitoes, visando combater espécies que transmitem malária no hemisfério ocidental. Os resultados obtidos no Brasil mostram que o experimento foi um fracasso catastrófico, pois a nova linhagem não se mostrou autolimitante. A Fundação Gates e Bill Gates já apoiam há mais de 10 anos o desenvolvimento de tecnologias radicais de edição genética e de impulso genético. Não é de se surpreender, pois Gates é um antigo defensor da eugenia, do controle populacional e dos organismos geneticamente modificados, sendo um forte lobista da edição genética. Em um artigo publicado na revista do Conselho de Relações Exteriores de Nova York, que é uma das maiores organizações públicas ligadas aos Rockefeller, Gates elogia as tecnologias de edição genética em geral e o CRISPR em particular. No artigo, Bill afirma que o CRISPR e outros métodos de edição genética devem ser usados em todo o mundo para atender à crescente demanda por alimentos e melhorar a prevenção de doenças, especialmente da malária. Parece bondoso, mas mutações genéticas e agricultura com venenos químicos não visam alimentar, e sim reduzir a população. Afinal, segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, é perfeitamente possível alimentar o mundo inteiro com produtos orgânicos. E na Universidade de Michigan, calcularam que uma transição global para a produção agrícola orgânica, já hoje, permitiria produzir muito mais alimentos por pessoa por dia do que atualmente. Assim, a transição global para tecnologias orgânicas é viável e sem dificuldades. Ao mesmo tempo, essa transição representa uma reviravolta global na agricultura química. E isso é fatal para as empresas de produtos químicos, pesticidas e organismos geneticamente modificados, principalmente porque são as mesmas grandes empresas, com alavancagem financeira quase ilimitada e influência global sobre políticos e cientistas. Agora, falando não do mundo animal, mas do vegetal, como você imagina as plantas mutantes. Pode ser assim ou assim, na verdade, vocês veem produtos com plantas mutantes todos os dias no mercado e os compram.
A indústria alimentícia já usa organismos geneticamente modificados em quase tudo há muito tempo, com suas receitas técnicas e complexas. Por exemplo, vocês praticamente não comem milho, mas xarope de milho, amido de milho e farinha de milho estão presentes em uma enorme quantidade de produtos, desde iogurte até biscoitos. O mesmo pode ser dito sobre os produtos de soja. Então, o óleo de palma, que tanto assustam na televisão, faz mal, mas está longe de ser decisivo. Afinal, 70 marcas populares de alimentos infantis contêm organismos geneticamente modificados e cerca de 30 cafés no mercado são geneticamente modificados. E o que dirá o espectador cético? Os rumores sobre os malefícios dos organismos geneticamente modificados são exagerados. Vamos começar analisando os anos 90, quando uma grave epidemia atingiu Nicarágua, México e Filipinas. E os cientistas demoraram a descobrir sua origem. Mulheres jovens saudáveis tinham abortos espontâneos no segundo ou terceiro trimestre, novas gestações terminavam igual e depois surgia infertilidade. Os médicos estavam perplexos. A única coisa que unia as vítimas dessa estranha doença. Todas participaram de uma vacinação em massa contra tétano, supervisionada pela Organização Mundial da Saúde e financiada pela Fundação Rockefeller. Não era fácil duvidar da sinceridade das intenções. A Organização Católica Romana, Comitê Pró-Vida, da Cidade do México, resolveu analisar as âmpulas da vacina e fez descobertas alarmantes. Na solução, havia gonadotrofina coriônica humana, que por si só é um hormônio natural necessário para manter a gravidez. Porém, junto ao agente do tétano na vacina, causava a produção de anticorpos contra o hormônio essencial ao feto. Em outras palavras, a vacina era uma forma oculta de aborto. Quando a conspiração da Fundação Rockefeller e da Organização Mundial da Saúde foi revelada, eles seguiram outro caminho com os organismos geneticamente modificados, embora o roteiro fosse o mesmo. No Zimbábue e na Guiné, ocorreram exatamente os mesmos fatos que na Nicarágua, México e Filipinas. Mas desta vez, o que unia as mulheres afetadas era o hábito de consumir milho enlatado. Ao contrário do esperado, as análises das latas não mostraram componentes perigosos e os conservantes estavam dentro do padrão. A questão estava no próprio milho, ou melhor, em sua modificação genética. Anticorpos de mulheres com infertilidade imunológica foram coletados. Seus genes reguladores foram isolados e, por engenharia genética, inseridos no genoma de sementes de milho. Essas sementes eram enviadas ao terceiro mundo. Dessa forma, os africanos, com suas próprias mãos, plantavam nos campos o milho geneticamente modificado assassino, com contracepção oculta incorporada. A modificação genética foi descoberta pela corporação americana Monsanto em meados dos anos 80, uma empresa transnacional de grande porte, fundada nos Estados Unidos em 1901. Agora, ela faz parte da Bayer. E sobre o controle dos alimentos por 3 megacorporações, mencionamos isso no vídeo sobre o fundo Rockefeller. Recomendamos muito que você assista, caso ainda não tenha visto, para que o quadro fique mais completo. Segundo a Monsanto, que está intimamente ligada ao fundo Rockefeller, o objetivo principal dos organismos geneticamente modificados é elevar a produtividade, criar novas unidades biológicas de plantas e animais e garantir a resistência das colheitas a plantas daninhas. O lema de todas essas corporações desumanas é simples: há pessoas demais no mundo e comida de menos. E essa, talvez, seja a principal resposta deles para a pergunta de por que a humanidade não pode viver sem organismos geneticamente modificados? Mas será que é verdade que eles querem nos alimentar? Ou talvez essa alimentação tenha outros objetivos? Além disso, historicamente, eles sempre agiram para destruir pessoas. Entre 1941 e 1942, a Monsanto focou na produção de itens militares. Na Segunda Guerra Mundial, recebeu cerca de 2% dos recursos do governo dos Estados Unidos da América para a indústria militar. Por exemplo, quase 6 milhões de dólares do orçamento federal foram destinados só à produção de armas químicas. Durante a Guerra do Vietnã, para destruir as florestas tropicais onde os guerrilheiros se escondiam, os americanos pulverizavam tudo com o agente Orange da Monsanto.
Esse agente é o avô de todos os herbicidas e pesticidas modernos. As pulverizações no Vietnã ainda causam efeitos. Crianças nasciam com defeitos e membros subdesenvolvidos. Quem foi exposto à pulverização, mesmo adulto, ainda sofre com várias úlceras purulentas na pele que não cicatrizam. Sobre o desejo das transcorporações de alimentar o mundo com organismos geneticamente modificados, é importante analisar. Nos Estados Unidos, praticamente toda a produção agrícola atualmente foi submetida a organismos geneticamente modificados. Eles têm excelentes colheitas de milho e soja. Então todos deveriam estar satisfeitos e bem alimentados. Mas será que é assim mesmo? Segundo estatísticas, pessoas de famílias carentes nos Estados Unidos da América têm mais câncer, diabetes, obesidade e acabam inchando na terra dos zumbis americanos. Não é por fome, mas pelos alimentos mutantes baratos. Eis um exemplo. A maior parte da indústria alimentícia nos Estados Unidos da América, quando se trata de óleos, é dominada pelo óleo de canola, um produto geneticamente modificado que é produzido principalmente no Canadá. Na verdade, é óleo de colza. Em 2009, 90% da colza cultivada nos Estados Unidos da América já era geneticamente modificada. E agora esse percentual está chegando a 100%. É barato, serve para pobres, mas ricos não consomem isso. E por que justamente o Canadá? Porque lá simplesmente não sobrou mais colza comum. Genes estranhos podem se espalhar com o pólen, transformando plantas comuns nos campos em transgênicas. A poluição genética é uma consequência direta da produção de organismos geneticamente modificados. Um dos maiores escândalos aconteceu em 2006 com o arroz americano da empresa Bayer Crop Science, que se espalhou dos campos experimentais para o mundo todo. E a consequência mais significativa da poluição genética foi o desaparecimento total e irreversível da canola não transgênica no Canadá. Mas existe um lugar no planeta onde, em grande profundidade, no solo ártico, está guardada uma enorme coleção de amostras de sementes do mundo todo, intocadas pelos OGMs. E esse lugar em Svalbard é realmente grandioso. A construção do cofre do juízo final foi iniciada em 2006, sob a égide da Organização das Nações Unidas, para preservar o material de plantio de todas as plantas agrícolas existentes na Terra. Biólogos afirmam que já existem mais de 2 milhões de variedades de culturas no mundo, incluindo mais de 100 mil subespécies de arroz. Assim, esse objetivo ambicioso parecia inicialmente impossível. Os poderosos do mundo parecem determinados e investem muito, tornando o depósito de sementes impressionante. Quem realmente financiou o projeto ainda não está claro. A instalação está localizada na Noruega. A Organização das Nações Unidas afirma que foi esse país que financiou o projeto global, e só o investimento inicial do governo foi de 9 milhões de dólares. Mas é improvável que o reino tenha concordado em arcar com tudo sozinho, e falaremos sobre isso mais adiante. Em 2008, o local foi concluído. Sua entrada lembra a de um bunker. Cada país tem seu próprio compartimento no depósito global. Há espaço suficiente para vários milhões de espécies de culturas, e cada nação envia amostras como pode. A Coreia do Norte, por exemplo, produziu caixas de madeira artesanais que se destacam das outras. Ao mesmo tempo, para preservar cada espécie, são necessárias 500 sementes. As elites mundiais pretendem armazenar a quantidade necessária, e a capacidade máxima do criodepósito é de mais de 2 bilhões de sementes. Os cientistas pensaram por muito tempo sobre onde localizar o bunker e, após calcular as condições ideais, construíram-no a uma profundidade de 120 metros na vila de Longyearbyen. Ao escolher o local, consideraram a baixa atividade tectônica no arquipélago de Svalbard. Quase nada ocorre aqui. A permafrost e rochas não seria possível encontrar melhores condições. No ar frio e seco, há pouquíssimos micróbios, esporos de fungos e poeira, e os restos de animais e construções abandonadas pelas pessoas permanecem inalterados por décadas. Os criadores instalaram portas à prova de explosão e câmaras de descompressão nas entradas. As paredes de concreto armado, com 1 metro de espessura, suportam o impacto de uma ogiva nuclear ou um forte terremoto. Para entrar no interior do depósito, é preciso passar por 5 portas com fechaduras codificadas. A segurança é tanta
que poucos conseguem passar. Líderes políticos só podem sonhar com um bunker parecido. Poderosos sistemas de refrigeração funcionam com carvão local, o que elimina problemas de fornecimento de combustível para seu funcionamento. O permafrost também ajuda nessa questão. Por isso, mesmo que todos os equipamentos parem de funcionar completamente, levará várias semanas até que a temperatura dentro do depósito aumente pelo menos alguns graus. Cientistas estimam que o ar no depósito levará pelo menos 200 anos para aquecer até 0 grau. Além disso, as características do clima do norte da Noruega permitem reduzir os custos para manter a temperatura adequada dentro da instalação. Mas quem realmente investiu milhões de dólares nesse projeto? E o que é isso, na verdade? Um seguro contra uma catástrofe global ou uma ferramenta de controle total sobre as cadeias alimentares mundiais? Tenha paciência e logo descobrirá tudo. As sementes do depósito ficam acima do nível do mar, dentro da rocha. A probabilidade de que ele possa ser inundado pelas águas do mar ou que o permafrost derreta nas próximas dezenas de milhares de anos é quase zero. As sementes são armazenadas em envelopes selados, que são embalados em sacos especiais de 4 camadas e, por sua vez, colocados em contêineres lacrados que ficam em prateleiras. A temperatura de 18 graus reduz o metabolismo e evita que as sementes germinem ou envelheçam rápido. Se você acha que cientistas entediantes concentraram sua atenção apenas nos cereais, você está enganado. Por exemplo, o governo da Irlanda forneceu sementes de cevada para armazenamento, necessárias para a produção da tradicional cerveja irlandesa. Portanto, se você quiser relaxar e tomar uma cerveja depois que toda a humanidade desaparecer e restarem apenas ruínas e cinzas ao seu redor, teoricamente, não deveria haver problemas com isso, mas, em primeiro lugar, é claro, são armazenadas sementes de plantas utilizadas como alimento. Os primeiros 7.000 exemplares, de 36 países africanos, foram enviados para Svalbard pelo Instituto Internacional de Agricultura Tropical, sediado na Nigéria. Em 2018, o número de unidades armazenadas que já haviam sido coletadas no banco de sementes ultrapassou 1 milhão. A Rússia envia para armazenamento coleções de plantas alimentícias como trigo, cevada, aveia e leguminosas. Segundo cientistas russos, este estoque é o mais útil para o país em catástrofes globais. Apesar de ser feito para ajudar a humanidade em um apocalipse, o bunker tem outros propósitos. Por exemplo, se guerras ou desastres naturais fizerem os países perderem suas sementes, elas poderão ser recuperadas graças à coleção do depósito. As portas da instalação protegida abrem poucas vezes ao ano, para limitar ao máximo o acesso das sementes ao exterior. Quem enviou as amostras para armazenamento mantém a propriedade sobre elas. Nem as autoridades norueguesas, nem a administração do bunker podem liberar os fundos do depósito sem autorização de quem enviou as amostras. Pelo menos uma vez, já houve a necessidade de retirar sementes de Svalbard. Não se preocupe, você não perdeu o apocalipse. Naquele momento, a Síria pediu ajuda. Os pesquisadores locais precisavam de sementes de trigo e aveia que fossem resistentes a altas temperaturas. Cientistas sírios solicitaram a devolução de 130 caixas de sementes e foram atendidos. O tempo de armazenamento das sementes varia conforme a espécie da planta. Por exemplo, o ervilho pode manter sua germinação por 20 a 30 anos, enquanto girassóis e alguns cereais podem durar muitas décadas e até séculos sem perder a capacidade de germinar. Algumas sementes são retiradas da coleção, plantadas no solo e germinam, produzindo novas sementes para substituir as antigas. Dessa forma, é realizado o armazenamento infinito. Mas afinal, para qual futuro essa preservação está sendo garantida? Primeiro, é preciso identificar os patrocinadores do armazém de sementes do fim do mundo. Fontes dizem que há dinheiro de Bill e Melinda Gates envolvido. Entre os investidores está também a gigante do agronegócio dos Estados Unidos, da América DuPont, monopolista na criação de sementes geneticamente modificadas. A Fundação Rockefeller, tema de outro episódio, também está aqui. Antes, a fundação investiu mais de 100 milhões de dólares em engenharia genética para apoiar a obtenção de tipos puros de plantas e animais. Até há pouco tempo,
a Revolução Verde de Rockefeller era parte de uma estratégia maior para desenvolver a engenharia genética de plantas e animais. O objetivo era colocar o controle das cadeias alimentares nas corporações, tirando dos pequenos agricultores a independência. Um ponto central da Revolução Verde foi a difusão global de sementes híbridas geneticamente modificadas que não conseguem se reproduzir devido à proteção genética contra a multiplicação. E após a colheita, as sementes obtidas já não germinarão mais. Assim, para ter boas colheitas, agricultores precisam comprar sementes todo ano, e trabalhadores rurais não conseguem mais sementes germináveis por conta própria. A compra anual de sementes comerciais e dos pesticidas necessários já colocou as pequenas propriedades rurais nos Estados Unidos em dependência direta do agronegócio, das grandes empresas e dos fabricantes de fertilizantes. Curioso que Bill Gates e Rockefeller, que agora investem muito na preservação de sementes para um possível fim do mundo, até recentemente apostavam milhões no projeto Aliança e na Revolução Verde na África. O objetivo principal do projeto era a disseminação de sementes geneticamente modificadas. O ex-secretário-geral da Organização das Nações Unidas, Kofi Annan, africano de origem, agradeceu à Fundação Rockefeller e à Fundação Gates pelo apoio à campanha africana no Fórum Econômico na Cidade do Cabo. Os americanos são muito consistentes e persistentes em seu desejo de acostumar os países deste continente ao uso de organismos geneticamente modificados. Muitos projetos incluem o treinamento de cientistas africanos na área de engenharia genética nos Estados Unidos e são financiados pelo Banco Mundial. O Banco de Sementes está sob a tutela do Fundo Global para a Diversidade de Culturas Agrícolas. O Conselho do Fundo Global é presidido por Margaret Catley Carlson, que alguns pesquisadores acusam de promover programas de controle de natalidade, esterilização e redução da população em países do terceiro mundo. Outra corporação envolvida na criação do Banco Mundial de Sementes é a multinacional Monsanto, considerada líder mundial em biotecnologia vegetal. A Monsanto e o governo dos Estados Unidos da América possuem direitos sobre uma tecnologia que faz as sementes se autodestruírem após a colheita. Dessa forma, esse monstro transnacional detém certo poder sobre o abastecimento de alimentos para a humanidade. Mas apesar de tudo isso, muita gente considera Gates e Rockefeller benfeitores, pessoas ricas, simples e bondosas que gastam seu dinheiro em caridade. Uma coisa é clara: as empresas que inicialmente construíram seu capital graças à guerra, depois continuaram lucrando com a produção de produtos químicos para a agricultura e agora com a engenharia genética, estão claramente em vantagem. E, ao que tudo indica, têm certos objetivos que vão além de simplesmente saciar o apetite das pessoas. E você sabia que, além da Fundação Rockefeller, existe também a Universidade Rockefeller, onde são realizadas pesquisas na área de microbiologia transgênica? Uma universidade peculiar, sem estudantes, fundada no mesmo ano da Monsanto. Cientistas da universidade afirmam que suas pesquisas vão mudar a vida de todos. Quem duvidaria, mas em que direção essas mudanças nos aguardam? Defensores dos organismos geneticamente modificados dizem que fragmentos estranhos são totalmente destruídos no trato gastrointestinal de animais e humanos. No entanto, segundo os geneticistas russos, o consumo de organismos uns pelos outros pode estar na base da transferência horizontal. Como foi demonstrado que o DNA não é completamente digerido, algumas moléculas podem passar do intestino para a célula e para o núcleo, e então se integrar ao cromossomo via Gvozdev. Quanto aos anéis das plasmídeos, a forma circular do DNA os torna mais resistentes à degradação. Inserções transgênicas foram encontradas na microflora intestinal. Pesquisas de geneticistas britânicos, liderados por Gary Gilbert, revelaram que o DNA de alimentos geneticamente modificados é absorvido por bactérias da microflora intestinal humana. Outros estudos também citaram a captura de genes e plasmídeos transgênicos pela microflora intestinal. Inserções transgênicas foram detectadas na saliva e na microflora intestinal humana, no sangue e em células de vários órgãos do intestino, baço, órgãos genitais, coração, cérebro, pele e outros órgãos de camundongos e sua prole. Segundo o Centro de Controle de Produtos Lácteos de Weihenstephan,
sul da Alemanha, encontraram inserções transgênicas no leite de vacas alimentadas com ração geneticamente modificada. Certa vez, Ted Turner, fundador do canal de televisão Cable News Network, disse: "Precisamos estabilizar a população da Terra. Temos pessoas demais." Lembro imediatamente das palavras do monumento Pedras Guias da Geórgia: que a população da Terra nunca ultrapasse 500 milhões. Mantendo-se em constante equilíbrio com a natureza, regulem sabiamente a natalidade, aumentando o valor da preparação para a vida e a diversidade da humanidade. Pense sobre isso. E quanto mais você buscar informações sobre esse assunto, melhor o quebra-cabeça vai se encaixar para você. Bem, por hoje é só. Agradecemos por avaliar o vídeo e até os próximos episódios no nosso canal. Até breve!